Bem-vindas, bem-vindos, todos, todas, para mais uma Live Eduxi. As Live Eduxi são uma série de lives que eu venho fazendo, né, desde o ano passado, com o objetivo de trazer os conhecimentos do sistema Educando Crianças com Enneagrama de uma maneira prática, por meio de boas conversas, de conversas significativas, que ajudem a gente a entender a gente mesmo, entender as crianças, entender a educação, especialmente sob a luz do Enneagrama, por meio de vivências, de histórias, que ajuda a gente a gravar e a compreender melhor como as coisas funcionam de dentro para fora. E nesse segundo semestre de 2021, eu estou fazendo uma série de lives sobre o Enneagrama e os instintos e a influência no processo de educação. São 6 lives no total, cada 2 lives tem a ver com um instinto. Sempre na primeira eu falo sobre a influência desse instinto no modo dos pais e mães educarem, na segunda live sobre como esse instinto influencia nas crianças. E hoje estamos aqui, então, para poder conversar sobre o instinto sexual, o instinto 1 a 1 nas crianças. E eu estou aqui com 4 convidados, né? O César, a Gabriele, a Mariana, a Josiele. Teria também a Camila, só que ela teve um imprevisto pessoal, uma pessoa da família dela, infelizmente, faleceu, né, hoje, né? E aí eu disse, não, ela queria participar, eu disse, olha, se fosse você, eu não participaria, né? Se quiser, tudo bem, mas eu acho que é mais do que justo que você vai participar dos cuidados com a sua família, né? Mas, felizmente, pelo menos a filha dela era uma criança com o instinto 1 a 1 intermediário, né? E, no meu caso, meus 3 filhos têm um instinto 1 a 1 intermediário. Então, eu estou aqui representando a galera do instinto sexual intermediário das crianças. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero pedir para os convidados, antes de falar de enneagrama, de instinto, é para se apresentar, dizer de onde é que está falando, quem são seus filhos, qual que é o seu filho, filha que tem esse instinto, que foi pelo qual eles foram convidados para participar aqui da live hoje, né? E como é que estão se sentindo de estar aqui, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui para mais essa live. Eu acho que esse tema do instinto 1 a 1 é muito importante, ainda mais para quem é pai e mãe, né? Tem a ver com essa conexão que a gente tem com nossos filhos também. E para mim, que sou terapeuta, que tem a ver com a conexão com todo mundo que eu atendo. Então, quero ver vocês. Quem quiser, começa se apresentando. Então, eu vou lá. Se a gente começar, a gente começa logo. Eu sou a Mariana, sou de Fortaleza, tá? Sou tipo 6, o meu instinto sexual é o dominante também. Tenho 2 filhos, né? Um já saiu dessa fase aí da infância, que é o Davi, já está com 14 anos. E a Laura, que está quase saindo, né? Está nos 12, e é ela que tem aí, que eu percebo muito, assim, que o instinto dela dominante seja o sexual. E aí, algumas historinhas dela a gente conversa hoje. E como é que você está se sentindo de estar aqui hoje para essa live, Mariana? É sempre um prazer muito grande participar desses momentos com o André, assim, é sempre muito enriquecedor, né? Assim, eu tive, acho que em 2017, se eu não me engano, né, André? Eu fiz o curso com o André, assim, foi quando eu voltei a mexer no meu lado profissional. Eu sou psicóloga aqui em Fortaleza. Não trabalho só na clínica, né? Assim, trabalho com crianças, na verdade, trabalho na prefeitura com crianças, um projeto. E, e usar o enneagrama, assim, usar a questão dos instintos, dos tipos, para estar com as crianças é sempre muito bom, ajuda demais. Mesmo que a gente não precise falar diretamente sobre isso, né? Mas nos ajuda a entender, a se perceber, a tentar compreender um pouco ali daquela criança que está com a gente. E aí, acho que desde 2017, a gente está nessa sintonia com o André, sempre que é possível participar de uma live, sempre que é possível participar de alguma formação, de alguma coisa, a gente vai chegando. Que bom, seja muito bem-vinda mais uma vez, Mariana. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Quem continua? Eu vou Vou eu? falar. Vai lá, Vá, Gabriel. César.
Não, vá você, César. Agora vai ficar um empurrando o outro, né, Gabriela? Ah. Então, deixa eu vir, né? Eu sou César, né? Estou aqui hoje em Maceió, na verdade, em uma cidadezinha bem próxima, mas eu prefiro dizer porque é mais, as pessoas conhecem melhor, conhecem mais, né? Então, sou pai de duas garotas, né? Uma de 23 anos e outra de 4 anos, né? E acredito que a gente vai falar muito da de 4 anos, né? Porque, como diz o Padre Domingos, foi a criança que veio para me dar algumas lições de vida, né? Porque ela é um protótipo do pai, tipo 7, social, sexual, menos trabalhado, né? E aí eu me vejo muito, me espelho muito nessa situação, né? E aí o Padre Domingos que diz assim, Deus não castiga, ele ensina, né? Né? E eu adorei esse momento aqui, primeiro porque me oportunizou, né, André? Porque a gente tinha marcado uma live, a live anterior iria participar, e você me presenteou, né, me oportunizou novamente de estar aqui presente, né? Porque para mim é uma enorme satisfação. Eu acho que, André, eu te conheço, sabe, André, desde 2011, quando foi o Congresso de Uhum. Aracaju, não foi isso? Isso, E aí, desde isso. 2011, aqui paquerando o trabalho do André, a fala do André, né? E sempre que a gente está se encontrando aí nos congressos de Eneagrama, eu faço questão de estar sempre assim, pertinho dele, para puxar um pouquinho mais da sabedoria dele para mim, né? Principalmente quando é esse foco criança, educação, né? Eu, assim como a Mari, também sou psicólogo, e como o André, né? Atuo na psicoterapia individual e em grupo, né? E outra coisa que é interessante deste momento, né, me vendo agora aqui assim, né, falando qual é o sentimento que eu tenho aqui, é, eu diria que é um sentimento que no começo foi um incômodo, André, porque como eu partilhei lá com o grupo, né, foi um segundo momento que eu recebo, né, para que eu pudesse pensar o César a partir do instinto menos desenvolvido, né? Eu tive um momento logo lá no começo, um pouco antes até do Eneagrama, foi quando eu tinha assim, alguns conflitos, né, de relacionamento, né, porque minha esposa é sexual e eu sou social, né? E aí, naquele momento, quando eu conheci o Eneagrama, eu me permiti pensar instinto, né, esse instinto e trabalhar. E aí, quando o André faz esse convite, César, vamos aqui falar um pouco, né, dessa relação pai, filha, né, teu instinto bem desenvolvido, a tua filha também, né? E desde então, desde esse convite, que assim, eu tenho lançado um outro olhar realmente nessa relação com a filha. Então, nasceu de um incômodo no começo, né? Porque olhar esse espelho, né, sempre incomoda, mas ao mesmo tempo que é gratificante a gente poder crescer, né? Amadurecer mais. Então, hoje, né? Satisfação, né? Então, Que gratidão bom. mais uma Mas vez, André, e a cabem, turma por estar aqui. cabem todos esses sentimentos, não é, César? Hum? Como diz um poeta, sou vasto, por isso me contradigo. A gente é muito vasto, então tem tudo dentro da gente, né? Sim. Tem satisfação, tem quietude, né? E a gente Hum. não escolhe o que vai sentir, a gente simplesmente sente. Mas que bom, vamos já já para essa caminhada. Gabriele, quer seguir? Posso? Então, eu sou a Gabriele, eu sou apaixonada por Eneagrama. Já estou até emocionada. Eu comecei a meditação já com vontade de chorar. Eu, eu amo que... Eu sou muito empolgada, né? Eu amo contagiar as pessoas com essa paixão que eu tenho por Eneagrama. Eu sou mãe de Guilherme, que tem 6 anos, e Cecília, que tem 3, vai fazer 4 agora. E ela tem um instinto sexual dominante. Obviamente, eu sou emocional. Já me revelei. Eu sou o traço 2 sexual. E hoje a gente vai partilhar um pouquinho dessas minhas observações na educação de Cecília. E eu estou emocionada em estar aqui. Que bom, e você falando agora, Gabriele, eu estava me dando conta, assim, que a gente não pensa nisso, mas aqui em casa todo mundo é sexual intermediário. Eu sou, minha esposa é, e os 3 crianças, olha que coisa. Eu pensei E muito assim você na é situação sexual aqui. dominante, sua filha é sexual dominante, É, César, ele é ignorado, ela é ignorada, olha que experiência interessante, é. né?
Uhum. A gente tá vendo os nossos espelhos. Isso, é. E você, Jussiere? Tá sem áudio, Josiane. Cadê, Jussiere? Ah, ela fechou. Deixa eu abrir para você aqui, Jussiere. Pode deixar aberto, a não ser que venha algum barulho assim que atrapalhe, porque senão toda hora eu tenho que ficar ativando. Pronto. Abriu? Abriu? Pronto, Abriu? foi. Abriu. Então, Pode boa falar. noite. Eu sou a Josiere, falo de Vila Velha, no Espírito Santo. E entrando aí na conversa com vocês, aqui em casa todo mundo é autopreservação intermediário, com exceção de mim, né? Que sou e autopreservação. Eu sou autêntica autopreservação. Mas minhas filhas e meu marido são autopreservação intermediária. Eu tenho 2 meninas, a Lívia, que tem 13, e é dominante sexual, e o ignorado é o social, e a Nalu, que é de quem a gente vai conversar um pouquinho hoje, que tem 10 anos, e ela é dominante social, e o intermediário, né, como eu já falei, é autopreservação, e o ignorado é o sexual. E para mim é uma imensa honra, uma imensa satisfação estar aqui, né, poder contribuir um pouquinho aí, trocar. Eu acho que Enneagrama é algo que entra nas nossas vidas para esclarecer e desvendar, né, muitas coisas que ajudam a gente a compreender não só a gente como o outro. Então, estou muito feliz, muito grata, e é uma grande satisfação. Que bom, bem-vinda também, Jussiere. Muito obrigado por ter aceitado o convite. André, Oi, pode falar. é só porque o César precisou da mute, ele está pedindo para você desmutar logo. Sim, já faço agora. Já faço agora, né? O que eu ia falar agora é só assim para vocês que, assim, como por exemplo, né? A Jussiere tem uma filha que é dominante sexual e a outra que é ignorado. Eu convidei cada um especificamente pensando em um dos filhos, porque é uma coisa que eu estou explicando para as pessoas no começo da live, que normalmente quando a gente vai fazer uma live, assim, a tendência é a gente falar do instinto dominante, né? Ou vamos falar do instinto ignorado. Só que eu queria que a gente tivesse a experiência das 3 manifestações do instinto. E por isso que eu convidei, né, pessoas que tinham essas 3, vamos dizer assim, dominância, não dominância, né, intermediário, em relação aos instintos. Mas nada impede de que, uma vez que a gente está falando, né, como se o CL se identifica com o que está sendo falado de uma criança com instinto dominante sexual, de falar, opa, a Lívia também tem isso aqui, né? Apenas esse convite é para quem tem essa riqueza das 3 experiências. Mais uma vez, vocês identifiquem os outros filhos também na conversa, no que a gente está falando, pode partilhar também, tá? Então, agora, né? Só vou para quem não conhece ainda meus filhos, né? Eu falei que meus 3 são instinto sexual intermediário. Eu tenho 3 filhos, né? A Maia, de 14 anos, o Theo, de 8, que vai fazer 9 daqui a pouco, daqui a 2 semanas, e a Violeta, que tem 7 anos, tá? Bom, vamos lá. Então, eu quero botar uma imagem aqui para a gente aquecer a nossa conversa, que é uma imagem que acho que tem tudo a ver aqui com o sexual, né? Que é uma imagem aqui da Turma da Mônica, que tá Cebolinha, a Mônica de bracinhos dados, né? Aí a Mônica fala, promete que nunca vai embora. Aí a Cebolinha, prometo, eu prometo. Eu acho que essa imagem tem tudo a ver, porque se a gente for olhar na luz e na sombra, a gente vê as possibilidades aqui nessa imagem, né, do instinto sexual. De um lado, do instinto sexual, especialmente do que é a energia do instinto sexual, e que a gente vê mais manifestado em quem tem ele dominante ou intermediário, que é uma energia de conexão com o outro. E que essa conexão ela pode trazer uma riqueza imensa na relação, e ao mesmo tempo, se você desequilibra nesse processo, pode criar uma dependência imensa também. Então, eu queria agora a gente começar a conversar sobre esse instinto sexual aí nas nossas crianças. Eu queria pedir primeiro, eu sempre gosto de começar pela luz. E eu sempre tenho falado assim que a luz, ela não está só
em quem tem o instinto ou dominante ou intermediário. Quem tem o instinto ignorado também tem uma luz nisso aí. Apesar de parecer que não, mas tem um lado que vem, né? Então, vamos para tentar entender bem essa luz, porque o que é o equilíbrio nesse instinto, se a gente vê as três manifestações, o lado bom que tem, e o lado também, às vezes, que não é tão legal, depois quando está preso na personalidade, isso ajuda a entender mais claramente onde é que a gente tem que tentar chegar com a gente mesmo e com as crianças. Então, eu queria pedir, especialmente agora, quem tem os filhos com o instinto dominante e quem tem com o instinto intermediário, no caso eu estou representando aqui, né? O que vocês percebem que tem de luz? O que tem de qualidade? O que vocês percebem que isso traz de coisas boas na relação das suas filhas, filhos, com as outras pessoas, com a vida? Quem é que pode começar falando? Gabriele, Mariana, pode falar. A minha filha, né, a que tem o sexual dominante, e o meu filho é intermediário, então percebo bem. Ela consegue notar muito as características, o que a gente precisa. Eu digo assim, eu, a mãe, o pai e o irmão, né? Ela nota, se eu cortar o cabelo e eu chegar em casa, ela percebe. E ela só tem 3 anos. Mãe, você cortou o cabelo, você tá tão linda. De manhã, para ir para a escola, meu marido usa óculos. E às vezes ele esquece do óculos. Ele é -9. Ela tá na porta de casa, ela diz, pai, você esqueceu os óculos. Ela só tem 3 anos. Então, ela nota bem, assim, as necessidades da gente. Ela faz também, assim, amizades muito profundas. Você nota que ela tem, apesar de só ter 3 anos, que ela já tem best friend na escola, melhor amiga. Ela tem uma conexão, assim, profunda de uma forma muito natural. E aí, consequentemente, né, ela consegue atingir a gente, que é o escolhido dela, de uma forma muito, muito natural, muito fácil. E aí eu vejo isso com uma luz, né? Eu sou sexual também, minha mãe também é sexual, então é uma linhagem de mulheres com esse sexuais instinto na dominante. família. Isso. Uau! Que legal. Você se identifica com isso que a Gabriela falou, Mariana? É muito parecido, né? Assim, é muito interessante de ver. E aí, agora, que enquanto a Gabriela ia falando, eu ia me lembrando que há um tempo já participei da live com o André e Laura era criança, né? Assim, então, a minha visão dela enquanto criança é muito parecida com o que a Gabriela falou, né? Assim, de perceber os mínimos detalhes, né? De olhar para uma pessoa e saber o que foi que fez, de perceber uma unha pintada, né? Enquanto era criança ali que estava em casa. E agora, né, que aí eu já falo de um outro ponto de vista, um pouco mais ali chegando na adolescência, é muito interessante de ver, assim, ela já passou algumas dificuldades, né, mas a gente vai deixar as sombras para depois, mas ela, quando ela se conecta com alguém, quando ela é amiga de alguém, ela é amiga, assim, na dor e na alegria, é quase que um casamento, assim, é na saúde, na tristeza, na saúde, na doença, né? Desculpa. Na alegria e na tristeza, é em todos os momentos, assim, de já ter acordada de madrugada, porque uma amiga estava chorando, não sei aonde, queria conversar, sabe, assim, ela tem 12 anos, sabe, e ela se doa muito. E aí Tem uma dedicação grande às amizades, muito, né? muito. E aí eu vou trazer aqui a minha dor sexual, tá? Nesse momento da filha sexual chegando na adolescência, e que eu olho e digo, agora tu só olha para os teus amigos e para mim. Né? Assim, o olhar vai se voltando, não que a conexão perca, assim, né? Porque as conexões, elas não vão se perder, elas vão mudar só. Mas é em muitos momentos, assim, é por exemplo, eu olhar e dizer assim, ai, não sei que roupa que eu vou trabalhar hoje, peraí, mãe, que eu vou arrumar uma roupa para a senhora. E aí ela arruma a roupa, e é assim, quando eu vou com uma roupa que ela arrumou, eu chego no trabalho e as meninas, uma equipe muito grande, né, essa roupa aí foi a Laura, não foi que te arrumou hoje? Porque hoje tu tá estilosa, hoje não sei o quê. Aí o povo começa a brincar, sabe, assim. E ela tem, assim, sabe, de eu dizer, ai, não, porque... Ai, tô gorda, Laura, não vou não. Ai, mãe, deixa de besteira, a senhora é linda. Aí
ela muda, sabe? Assim, eu falo, é isso mesmo, eu digo isso para ela, né? Então, ela diz isso para mim também, né? Desde cedo eu fui tentando trazer muito isso para ela, mesmo que às vezes eu não esteja tão legal assim, mas eu tentava não deixar muito ela perceber e dela se valorizar, né? Assim, então, ela traz isso hoje também. É como se ela, na relação com o outro, ela quer cuidar para que o outro se sinta bem consigo mesmo, né? E é em todos os momentos. Assim, aqui em casa não é que acabou por total, sabe? Assim, eu sinto dó, eu sinto falta porque o meu sexual fica gritando, né? Mas assim, eu tenho enxaqueca. Se eu chegar em casa, ela olha para mim e diz: "Mas a senhora não tá bem, né? Vai deitar?" Aí eu me deito. Ela chega com a bolsa de gelo, ela ajeita um negócio na cama para eu me deitar. Ela já liga o ar-condicionado, ela apaga a luz, ela não deixa ninguém fazer zoada. Sabe assim, é todo um cuidado. Ontem eu tive um problema aí, a cabeça pirando, né? E sentei assim na cama e comecei a rezar. Ela estava assistindo um filme do outro lado, não dava nem para ela me ver. E na hora que eu sentei, parece que a energia, ela puxa, sabe? Na hora que eu sentei, ela se levantou. Aí eu ouvi minha mãe dizendo: "Vai pegar um copo de água para tua mãe." Aí ela: "Mas o que foi que aconteceu?" Ela já quer sentar, ela quer me abraçar. Ela sentou do meu lado, segurou minha mão, beijou minha mãe e disse: "Calma, mãe, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. O que foi? Não sei o que." Sabe assim? Ela tem essa preocupação, ela sente quase assim o que o outro sente, né? E aí, como eu acho que ela é um 4, aí é que ela sente mesmo. Então, essa conexão é muito, muito Sim. forte. Eu vou até fazer uma correção, que eu falei uma besteira aqui. Eu falei que meus 3 filhos eram sexual intermediário. Não, de jeito nenhum. A minha caçula é um sexual dominante, né? Quando você estava falando do que eu tô falando que tem tudo intermediário, é que eu e minha esposa e os outros 2 somos, eu acabei falando, botando no bolo, mas é o contrário, né? Você estava falando da sua filha, a minha caçula é um 4 sexual, né? Então, a Violeta. E o que eu percebo na Violeta? Você vê que olha interessante o que aconteceu agora, né? A gente está agora nesse feriadão, está recebendo aqui os nossos compadres que moram aqui no interior de Santa Catarina, né? E a gente é padrinho do filho deles, que é da idade do Theo. E o Theo, ele é um social dominante, é uma autorização dominante e com sexual, na minha perspectiva, que provavelmente está ali. Eu tenho muita dúvida ainda se é o social ou sexual intermediário, né? Mas ele tem um sexual muito desenvolvido. Eu não vejo nenhum instinto nele ignorado por enquanto, sabe? Nas outras eu vejo, né? Na Violeta eu vejo o social ignorado, na Maia a autopreservação ignorado, mas no Theo o social e o sexual estão muito ali, né? Então tudo isso que vocês falaram de conexão, de perceber, né? Mas por que eu estou falando que eu acho que o sexual ele ainda é mais forte? Porque chegam os nossos compadres, a gente não via eles há um bom tempo, né? Porque eles moravam aqui, a gente morava em Aracaju. Quando a gente veio para cá, eles moravam em Florianópolis, onde a gente está. Eles mudaram, 2 meses antes, eles mudaram para o interior de Santa Catarina, que é a cidade da minha comadre, lá no oeste de Santa Catarina, né? Então tinha muito tempo que a gente não via. A minha caçulinha, que é sexual dominante, ela logo se conectou com a minha comadre, né? E se conectou muito. Então ela quer dormir junto com todo mundo, ela quer ficar grudada, ela quer sair com eles, não importa se a gente vai, se não vai. O Theo, ele é muito mais sociável do que a Violeta. Quando ele vai nos ambientes, ele fala, todo mundo pergunta tudo. Só que quando chegou a hora de sair para dormir longe de casa, o que é que vem nele? Vem o canto dele, né, a autopreservação, meu canto, minha cama, meu concheguinho, e a gente. E aí ele vem nesse grude assim. Mas por que a Violeta, que é sexual, a princípio foi mais fácil do que ele? Parecia até uma contradição. Mas por quê? Porque ela se conectou com eles. Então, como ela se conectou com eles como tios, não como uma pessoa qualquer, né? Então, ela falou até para eles, eu soube agora há pouco antes de entrar da live, minha esposa falando, olha, Priscila, a nossa comadre, disse, falou que Violeta falou, vocês são como meu tio Cadu, que é o irmão de minha esposa, né? Ou seja, conectou com um tio. Você é um tio? Eu durmo na casa dos meus tios, eu durmo na casa da minha avó. Então, ela fica entregue. E isso que é interessante, né? Que a criança sexual, quando ela conecta, ela se dá status de por família. inteira. É status de Isso, família. é status de Eu família. tenho amigas, eu posso falar assim, né, do meu histórico. Eu tenho amigas que são minhas, eu brinco até de besties mesmo, que às vezes eu paro assim para pensar, o que é que ia ser da minha vida se fulana não existisse? Eu penso isso. E eu noto até assim um certo ciúme, sabe, que minha mãe sempre teve, que minha irmã sempre teve desse meu tipo de relação. Minha filha, é bom a gente falar assim, exemplo, né? Aniversário dela é agora no próximo mês.
e ela quer fazer de um desenho chamado Patrulha Canina. Nem todo mundo aqui conhece. São uns cachorrinhos aí que salvam. Quem tem filho pequeno Quem conhece. tem filho conhece, não precisa nem ser tão pequeno. Tão pequeno assim, né? Então, aí tem uma cachorrinha que é rosa, é Sky, né? Essa é a cachorrinha. E aí eu digo, Cecília, você vai querer ser qual cachorrinho no aniversário? Você não quer ser a Sky, não? Que é a rosa, né? Mais fácil, né? Pra mim. Ela, não posso não ser a Rosa, porque a Rosa é Catarina. Catarina é a best friend dela. Ela gosta muito, mãe, da Sky, então quem vai ser Sky vai ser Catarina. Então ela vai ser Rock, qualquer um. Eu acho que ela é 6, né? Então ela fica super na dúvida de qual ela quer ser, mas Sky ela não vai ser, porque Sky é de Catarina, da best friend dela, entendeu? Então ninguém tasca a Sky. É isso mesmo, é isso mesmo. E Josiere, César, quando vocês pensam aí nas filhotas de vocês, quando vocês pensam no ignorado, o que vocês acham que o fato de ser ignorado, o que isso talvez traga aí de positivo? Não agora falando do negativo. Tá, mas deixa eu já trazer aqui, né, a minha reação ao ouvir a Gabriele e a Mari, né? E você também. Eu faço, caramba, como é o oposto, né? Porque a minha filha não tem essa dificuldade. A Gabriela já disse assim, ela conhece as pessoas pelo nome, pelas características. Samara, né, a Sami, de 4 anos, ela até hoje tem dificuldade de dizer o nome dos amigos da escola. Um a um não conhece, não. Né? Eu até brincando uma vez, eu disse, olha, vou mudar, você está bagunçando muito na escola, vou tirar você, vou mudar você de sala. Ela olhou para mim e fez, tem mais amigos lá? Olha! Tá nem aí. Ela tá nem aí. Ela quer onde tem a gente, né? Então, ela não sabe essas características específicas que vocês trazem, né? Agora, trazendo essa reflexão que você fez, sabe, André, quando você começou a dizer assim, quais são as luzes, o que é que você observa de luzes, né, nesse caminho de positivo, enquanto o rejeitado, né, sexual, eu confesso que eu estou com dificuldade. Né? Porque aí eu vou começar a ressaltar mais, ou acredito eu, os instintos autopreservação e o instinto social. E aí eu fiquei... mas aí será que a gente não estaria ressaltando mais uma vez a luz do outro instinto, que seja normal ou mais em evidência? Né? É interessante essa reflexão. Eu levo ela. Eu estou com dificuldade. Sabe por que eu levo isso? Porque eu tenho falado muito nos meus cursos, sabe, César? Que o que eu acho fascinante no olhar em olhar o Enneagrama é a gente tentar olhar não só os padrões que tem, mas os movimentos que a nossa consciência faz. E a depender dos movimentos, eles podem ser reforçados ou podem ser diminuídos. Então, por exemplo, quando eu pego o meu filho Theo, ele é um 8, só que ele é uma criança que ainda tem muito aceso nele o 2, entende? Então, quando ele é uma criança 2 e que ele tem um instinto sexual, se o instinto dele sexual é intermediário, significa que ele tem 2 energias de conexão forte. A do 2 e a do sexual. Entende? E aí isso reforça nele o instinto, a questão de conexão com o outro. Porque ele vai ser preocupado em agradar, em cuidar, em fazer, e ao mesmo tempo ele quer aquele vínculo com outra pessoa. Só que ele não é dependente também, em geral, sabe? Ele é muito solto nos lugares, nos ambientes. Né? Não é como a Violeta, que precisa vincular para estar na relação. Né? O Theo, ele não precisa. Ele pode muito bem estar no ambiente brincando e ele também não lembra, às vezes, do nome das coisas. A Violeta não, ela sabe cada detalhe, cada história, ela vincula. Se um amiguinho deu um peixinho para ela, ela vai contar todos os detalhes daquilo ali, que o quanto gosta do amigo e fala isso, né? Então é diferente. Então, o que é que eu vejo? Quando você vê um movimento assim, de um social, vamos pensar na sua filha, né? Então ela tem uma luz social, que ela vai, ela está. Mas se você pega e ela tivesse um sexual intermediário, provavelmente ela seria um pouco menos solta no social. Entende? Sim. Mas como ela tem um social dominante dela e um sexual menos envolvido, ela provavelmente se sente mais à vontade nos ambientes ainda. Porque ela não precisa ter intimidade com as pessoas para se sentir à vontade. Entende? Sim. Então, geralmente André, a criança que tem um sexual menos envolvido, ela é uma criança que nas relações, eu costumo falar assim, que o sexual,
ele leva para duas polaridades, ele tende a levar para duas polaridades. O sexual dominante, ele tende para uma dependência do outro. E o sexual menos desenvolvido, ele tende para uma independência. Entende? Só que quando está desequilibrado, essa independência vira uma falsa independência e uma dificuldade de conexão. E quando está desequilibrado o sexual dominante, a tendência de você saber que o outro é importante, que eu preciso do outro também, ela pode virar uma codependência, aonde eu não consigo, às vezes, ter autonomia porque eu preciso do outro para estar comigo vivendo algo que eu poderia fazer sem o outro, né? Então, eu vejo que, no caso das crianças que têm um sexual menos desenvolvido, há uma tendência maior à independência nas relações. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz muito sentido. Total. E principalmente quando eu faço a relação, você trazendo os outros instintos, né? Por exemplo, a gente acredita que o instinto de autopreservação da minha filha é o instinto normal. E aí muitas vezes eu me questionei enquanto penso ela como social, faço, caramba, ela é tão social, mas vez ou outra ela consegue brincar só, né? Ou seja, ela prefere ou um grupo ou só do que um a um. Isso. Né? E aí traz essa independência assim, né? Então, exatamente, quando eu vou à praia reforça, com ela, ela brinca sozinha fazendo castelinho, mas se ela vê lá o grupão, ela quer ir pro grupão. Mas se vê um ou outro, não tem tanta energia assim para aquele movimento. Isso. Né? Traz essa Você veja independência. que, assim. exatamente, traz uma certa independência. Tipo assim, eu posso ir para uma festa, encontrar a galera e brincar. Eu posso estar sozinho, posso brincar. Eu não preciso necessariamente estar com alguém. Então, no sentido da relação individual, traz uma certa independência, né? Sim, faz muito sentido isso. Né? É para você ver assim que, claro, quando a gente tem um instinto ignorado, aquilo tende a gerar mais sombra. Eu, no começo das lives, eu comecei a falar assim, olha, fala do positivo porque tem o instinto dominante e o instinto intermediário. Só que quando eu comecei a olhar e ver as falas, eu disse, opa, tem luz também no instinto bem desenvolvido. É só a gente olhar que tem alguma luz nisso, né? Tem alguma luz. Sempre é o desequilíbrio que é o problema, né? Uma questão... Pode falar, Jaciele. Ouvindo vocês assim, que eu percebo muito, porque, como eu falei, né, aqui em casa nós somos em 4 e meu marido e a minha filha mais velha são dominante sexual e eu sou, né, de autopreservação. Então, eu percebo a Nalu sendo o elo, porque ela cuida dos 3, né, ela cuida de todos nós, assim, então ela sabe como tá cada um sem ter essa conexão com um ou com outro. Então, ela consegue fazer esse elo de preocupação do que um gosta, do que o outro gosta, Então, assim, ela está sempre muito atenta ao todo. E eu acho que isso, né, tem muito relação, já diferente de quem tem o instinto sexual dominante, que ele fica muito focado na preocupação com um, naquele que ele se conectou, né? Fica uma coisa mais individualista. Como é que são os movimentos, né? Como eu sei que a Nalu é um traço 2, né, Jaciele? Você veja que isso é um dom do 2. Ela consegue olhar, só que como ela tem um sexual menos desenvolvido, ela consegue olhar, perceber as necessidades dos outros, mas não necessariamente criar uma necessidade de uma dependência em relação a isso. Entende? Faz com que ela possa ter isso e na intimidade ela não fica tão dependente, que é uma tendência do 2. Né? Eu não fico tão carente dessa intimidade. Exatamente. Ela vai manifestar isso mais no social, que é o instinto mais forte dela, né? Exatamente. E é isso que eu acho interessante dessas misturas que a gente vai tendo, né? Como é que cada parte nossa vai afetando, né? Que aí você veja que o instinto sexual intermediário, quando você pega uma criança, como eu vejo no caso do Theo, sabe? Eu vejo em mim, eu vejo na minha esposa, é muito tranquilo estar com as pessoas e criar vínculos, sabe? Eu sempre tive isso, eu preciso criar vínculo, como eu sou socialmente desenvolvido, preciso criar vínculo para estar no social e ser confortável e ser legal. Mas, ao mesmo tempo, também, eu preciso de vínculo, eu também não tenho essa dependência, até por ser a preservação dominante, né? Então, isso já facilita. Então, sempre, por isso você pegar um sexual dominante com autopreservação intermediária, você pega uma autopreservação dominante com sexual intermediário, às vezes você vai ver comportamentos muito parecidos, sabe? Porque o instinto dominante, ele pode ser tão forte a influência quanto o instinto intermediário, né? Então, às vezes pode gerar comportamentos parecidos. O que é que vai diferenciar também? É onde eu engancho mais, né?
se eu engancho mais na autopreservação, é porque o meu dominante está ali, né? Então, quando eu fico inseguro, eu jogo minha energia para ali. Se o meu sexual que é o dominante, quando eu estou inseguro, eu jogo minha energia ali para o sexual. Né? Você ia falando alguma coisa, César? E ainda nessa reflexão de que você me fez fazer aqui da minha filha, né? Que depois eu fiz, caramba, que legal que isso pode levá-la sempre ao tipo 5, né? Ela vai lá para a seta e um momento ótimo para ela, se a gente está identificando ela como 7, que ela possa ter mais esse momento de conexão com si mesma, né? E isso me deixou muito feliz, essa informação, né? Como pai, né? Olhar assim a filha, caramba, que legal isso, né? Porque ela vai poder olhar mais para si e aí vai poder crescer, né? Ter mais oportunidade nesse caminho de autoconhecimento, né? Gostei, fiquei feliz com essa exatamente informação, isso. esse insight. E você falando isso, César, é uma coisa que eu observo. Quando a hierarquia é social-sexual ou sexual-social, e por último, o autopreservação, a tendência a se fundir com os outros é muito maior. Né? Quando ficam esses dois na frente. Por quê? Porque você vai ter uma preocupação com o social, vai ter uma preocupação com as pessoas que você se relaciona de intimidade, e você vai ter pouco autocuidado. Né? Então, a tendência à dependência é muito grande. Né? Sua filha, como tem um social, mas tem um sexual lá, isso dá um certo equilíbrio de alguma maneira, né? Essa tendência a se preocupar com o que os outros pensam dela, né? Sim, sim. Mas e o lado B? Quando a gente pensa assim agora, né? A gente falou um pouquinho desse lado luz, do que isso traz de conexão, né? E vale para todos vocês. Por que vocês percebem que esses filhos de vocês estarem nesse lugar com relação ao instinto sexual? O que você sente que às vezes atrapalha quando eles não estão bem? Porque isso atrapalha quando a gente não está bem, né? Quando a gente está de alguma maneira inseguro. É o que eu vejo, né? E aí, falando até dessa coisa da hierarquia dos instintos, o que é que eu percebo? Todos nós, a gente tem as 3 necessidades vinculadas aos instintos, independente da hierarquia. Todos nós queremos conexão, todos nós queremos preservar a vida, todos nós queremos nos conectar e fazer parte de um grupo. O que muda é que a hierarquia, ela faz com que a gente olhe mais ou menos para isto. E quando eu olho mais ou menos, eu cuido mais ou menos, né? Mas, no fundo, todos nós queremos. Então, o que acontece? A pessoa que tem um instinto dominante, quando ela precisa, quando essa necessidade sexual de intimidade vem, é uma coisa que, meu Deus, se não for isso, eu vou morrer, né? Eu preciso dessa pessoa. E a pessoa que tem um sexual ignorado, não é que ela não precisa, é que ela apaga da consciência e não percebe que está vestindo aquilo. Mas, no fundo, ela precisa também, né? Então, o que vocês notam que acontece? Porque eu vejo também que... Aí agora não vamos falar de instinto sexual. O instinto sexual, ele tem a ver com a relação de intimidade. Se tem a ver com a relação de intimidade, qual a primeira relação de intimidade que a gente tem? É com um pai e a mãe, né? Com a barriga da mãe, com aquele vínculo de ser gerado, nascer, e as pessoas que cuidaram do começo da nossa vida. Então, a intimidade, ela vem antes do social, geralmente, né? Porque eu cresço num seio de intimidade depois que eu vou para o mundo. Tanto que quando você vai para o mundo mesmo, geralmente em todos os 7 anos, que é quando você começa a sair mais, brincar mais, querer ir para casa dos amigos mais, né? Então, a intimidade, o instinto sexual, ele tem muito a ver com esse vínculo e tem muito a ver, então, com a formação da autoestima. Como é que eu sou visto? Como é que é essa relação? Como é que eu sou notado, percebido, valorizado, não valorizado nessa relação de intimidade? E isso influencia muito em como é que eu vou me sentir quando eu vou para o social depois. Então, quando a gente não está bem, o que vocês percebem nos filhos de vocês? A gente pode começar dessa vez ao contrário, né? César, Jaciele, vocês veem aí a Sami, a Ana Lu, o que vocês percebem que às vezes atrapalha esse sexual pouco desenvolvido? Eu percebo... Ai, desculpa, César. Não, diz pode falar, Jaciele. Não, eu percebo na Ana Lu o que atrapalha é quando ela tem que escolher. Então, assim, bem como você colocou, né? Nasce do instinto pai e mãe. Então, se ela tem uma necessidade que ela, por algum motivo, tem que escolher entre o pai e a mãe, ela entra num grande conflito. Então, uma situação simples, por exemplo, se a gente vai sair, tem muita gente, vão sair 2 carros, e vai ser no meu e no carro do pai. Ela tem um grande sofrimento de, meu Deus, se eu vou no carro da mãe, o pai pode ficar chateado, se eu vou no carro do pai, a mãe pode ficar... Então, ela fica num sofrimento dela,
nessas situações de ter que escolher, enquanto que eu percebo que a mais velha não está nem aí, se ela está afim de conversar com o pai, ela vai no carro do pai, não está nem com problema de definir com quem que ela vai, então assim, essa questão eu acho que é muito difícil para aquele que tem o sexual ignorado, porque sempre tem que estar, no caso dela, né, no social, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo, para ela estar bem, tem que estar todo mundo aglomerado. Aí é que ela se sente confortável. Mas se ela tiver que tomar essa decisão dela, partir dela, a escolha, ela tem esse sofrimento. Eu atribuo isso, pelo menos, ao sexual ignorado. Sim, de ter que selecionar e escolher é mais difícil para ela nas relações, né? Desculpa, gente. O que você percebe na Sami, César? Olha, trazendo isso, quando você disse assim, César, naqueles momentos que está desequilibrado, né? Naquele momento que ela não desequilibrada, que ela está na relação dela com o instinto, né? Menos trabalhado, né? O rejeitado. Me veio a lembrança de situações a quais ela pensa que vai levar a bronca dos pais, né? Eu me lembrei agora de uma situação que a gente faz assim, que hoje eu entendo, né? Agora, enquanto pai, eu entendo. Lá atrás eu dizia que era praga de mãe e praga de pai. Hoje eu sei que nós temos poderes paranormais de prever futuros, né? E a gente olha que aquela bola vai cair na televisão, a gente vai falar, né? Hoje eu entendo isso enquanto pai. Então, em alguns momentos eu faço, filha, cuidado com essa bola, por exemplo. Isso aconteceu hoje, né? E aí ela chutou a bola e bateu na televisão. Se a sala tivesse cheia de gente, ela nem ligaria para a sala cheia de gente, por ser social, né? Nesse momento, ela se conecta comigo, ou com a mãe, e ela já prevê e já fica, desculpa, 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 pelo amor de Deus, desculpa, desculpa. E a gente nem de bater, nem de dar bronca é a gente é assim. Então, eu percebo que nesses momentos, né, ela procura justamente uma pessoa específica, né, para se desculpar porque acha que pode ser ali castigada, pode ser, né, que vai criar uma situação a qual vai ser de grande incômodo para ela, né? Então, eu entendo isso como um movimento também, né, do sexual rejeitado, de talvez dizer assim, caramba, agora eu vou ter que lidar com esse pai, agora eu vou ter que lidar com essa mãe, né? Ela não olha para o grupão, a sala tá cheia, né? As pessoas vão me ver. Não, é aquela pessoa que vai me dar a bronca, talvez, aquela pessoa, né? E aí eu vou ter que lidar com isso, situações, né, onde ela tivesse que estar no 1 a 1, né? Exato, eu entendi desse jeito, né? Tem outras situações, posso trazer? Por favor, por favor. Que vocês vão falando, eu vou lembrando, né? Sim, eu até sim, partilhei assim com um grupo, né? Os momentos que a gente tem de correção, de educação da Sami, né? A gente percebe que a gente tem que fazer um grande esforço para ter a atenção dela, para que a gente possa, né, ensinar, educar, né? Então, ela não olha no olho da gente, né? E aí, eu também, como um set social e o sexual rejeitado, eu também nesse movimento, né? Eu não percebia isso. Quem percebeu foi justamente minha esposa, que é sexual dominante, né? E aí ela chama a atenção do pai e psicólogo, né? A minha esposa disse, César, quando você for falar com a Sâmara, peça para ela parar e olhar para você, né? Para que ela capte essa informação melhor e que ela seja educada, né? Então, é outro ponto que eu destaco também no rejeitado, olhando a Sâmara, né? E eu posso trazer uma dor de mãe? Pode. Essa mãe sexual dominante, estou falando muito, você me corte, viu, André? Não, né? não. A minha esposa, né, sexual dominante, minha filha sexual rejeitado. Primeiro dia de aula, minha filha pega a mochilinha, bota nas costas, tchau, mãe. E entra, né? E entra com tudo. Né? Minha esposa chega em casa chorando, né, gente? Ela não sentiu minha falta, né? Então, a gente percebe que aí, ainda naquela questão da conexão, então ela não faz a conexão 1 a 1, né? Inclusive com aquelas pessoas mais próximas, né, André? E veja que interessante isso que você falou, César, porque, de uma certa maneira, né,
por ela não ficar dependente de vocês, ela entrou mais uma boa, né? Eu fiquei cheio de vida, né? Fiquei feliz em ouvir isso, né? Então, essa é uma perspectiva da história. Talvez nessa situação foi extremamente positivo, né? Aonde é que talvez fica negativo, né? Aonde, quando a criança começa a não perceber os outros que estão à sua volta, o que está acontecendo com eles, né? Porque essa eu vejo que, como a gente está falando, a luz de uma criança que tem um sexual dominante, né? Eu olho mais para a necessidade do outro ali. Então, eu tenho aquele meu irmão ali, eu vou dizer, o que meu irmão está precisando, sabe? Você pensar um filho, né? A minha filha mais velha, apesar de eu achar que o sexual dela é um intermediário, eu sinto que na adolescência esse sexual foi lá para baixo, sabe? Então, se eu fosse dizer agora na adolescência, é como se ela tivesse o sexual e a autopreservação bem desenvolvido, né? Mas ela não era assim até a adolescência. Foi na adolescência, né? Especialmente porque ela é um social dominante, na pandemia, ela virou adolescente na pandemia, né? Então, o social na pandemia foi duro, né? Pro social, né? E o que eu vejo, então? É como se ela não percebesse o que está acontecendo à volta dela, assim, sabe? Não percebesse que se a gente está cansado, se a gente fez um monte de coisa para ela e ela não percebe, entende? Ela não está atenta a isso, né? Ela está atenta aos movimentos que ela está voltada. Então, ela está atenta aos amigos, à escola, que vai fazer isso, aquilo, outro. E aí, junta já com a adolescência, que já é mais centrada mesmo em si, nos amigos, né? Tanto nos outros, né? E acaba vendo esse movimento. Então, eu sinto que a criança com sexualmente desenvolvido, ela tem essa soltura um pouco maior, mas também, às vezes, pode virar um pouco de uma falta de atenção. E, claro, quando você tem um pai e uma mãe que tem um sexual mais forte, que quer mais vínculo, mais conexão, né? Isso pode ser sentido como, realmente, assim, olha, caramba, parece que eu não sou uma pessoa tão importante assim, né? E é uma coisa que eu falo, né? Porque quem tem um social dominante, né? E aí, quando o sexual é bem desenvolvido, a tendência mais é assim, você é igual a todos. Você é meu pai e minha mãe, mas você, quando tá ali com a galera, você é um igual a todos. Você não é um especial no meio de todos, né? E eu acho que essa é a diferença quando você pega uma criança sexual, né? Uma criança sexual que é conectada com o pai e a mãe, você é um super mãe, um super pai. Se ela gosta de você, você é especial para ela, né? E aí, no caso de Mariana, o que ela tá sentindo eu era essa pessoa, né? Só que quando agora ela tá elegendo outro, porque o foco de atenção dela é outro, né? Porque isso é uma coisa interessante, quando a gente vai mudando, né? Com quem a gente se conecta? Com quem a gente tem afinidade naquele momento, quem atende às nossas necessidades naquele momento. Nesse momento, na adolescência, geralmente são os amigos, né? Que atendem. Aí, eu lembro que uma vez com ela, né? Eu gosto de dizer muito eu te amo, né? Então eu chego no vidinho dela, te amo, te amo, e gosto muito de beijar. Aí eu disse, painho, é ruim você ouvir eu te amo? Ela, não, papai, mas às vezes cansa. Demais, né? Tá bom, né? 4 anos, Um pouco menos, gente. pai, um pouco menos. Aí você vê, César, mesmo com o sexual ignorado, enquanto pai, você não consegue não ter, né, essa conexão. Eu particularmente, eu acho que... Eu não tenho nenhum filho com sexual ignorado, mas eu acho que meu marido é. Então, assim, comigo ele pode não ter isso, mas eu não noto ele, assim, com grandes amizades. Então, para mim, a pessoa não tem aquela realização afetiva que eu acho que quem tem o sexual dominante ou intermediário tem, de você ter amizades profundas, de você ter relacionamentos profundos, conexões profundas com seu professor. Eu tenho lembranças memoráveis de professores que eu tive, entendeu? E acho que isso tem uma importância muito grande em quem você é no futuro, né? Porque você consegue registrar mais esse afeto. E aí, quando você tem isso ignorado, é como se você achasse que isso tudo é uma bobagem. Você pensa que é independente, mas eu acho que lá no fundo a pessoa sequer tem consciência que tem essa carência, sabe? É a impressão assim que eu tenho, né? Não sei se eu tô certa nesse ponto. E vendo o outro lado da história, Gabi, aproveita aí. Como é que você percebe aí no caso de quando no sexual dominante, quando não tá bem, o que é que o bicho pega? Como é que o bicho então, pega? Eu disse até para Mari lá no grupo, eu disse, olha, depois a gente vai ter uma conversa de mãe para mãe, sexual para filha sexual, para não falar assim tudo. Mas eu vou falar agora naquela esperança que quando Cecília ficar maior, ela não vai ver isso. Mas é porque às vezes a dependência é tão grande que sufoca, sabe? É uma coisa assim um pouco sufocante. Hoje, antes eu não tinha nessa consciência, mas eu olho para trás, minha filha desde que nasceu, ela era muito apegada a mim.
Tem muitas crianças que são, assim, apegadas porque a mãe cria desse jeito. Eu nunca fui. Apesar de eu ser sexual, eu queria que minha pediatra estivesse aqui para poder provar. Eu nunca fui essa mãe, assim, aquela mãe muito leoa, sabe? Eu sempre... E meu marido é muito participativo, obviamente, né? Tem que ser. Sempre foi muito participativo e, diferentemente do meu filho mais velho, ela sempre foi muito apegada a mim. Todo mundo praticamente tinha medo de ficar com Cecília, porque ela ia chorar muito. Quando ela percebesse que não era eu, ela só ia se acalmar comigo. Então, hoje eu olho para trás e vejo, poxa, o sexual dominante dela estava lá sempre. E uma vez eu cheguei assim na terapia e disse assim, meu Deus, minha mãe e Cecília, elas me deixam loucas, eu não sei explicar. E aí, mas por quê? Até assim, na terapia eu nem cheguei a essa conclusão. E agora, depois da live, eu entendi que é por causa disso. Porque às vezes minha mãe solicita essa conexão, que eu não estou disponível naquele momento, ou Cecília solicita essa conexão de mim, que eu também não estou disponível naquele momento. E isso me deixa louca, porque lá no fundo eu queria poder dar essa conexão para elas duas. E aí eu cheguei até na terapia dizendo, poxa, logo com a minha mãe e minha filha, as mulheres, assim, né, a minha força feminina, como é que eu estou fazendo isso? E eu não consegui me perdoar naquele momento da terapia. E aí, refletindo sobre essa live, eu pensei nisso. E aí, além dessa dependência, esse apego excessivo de Cecília comigo, tem situações assim que ela é com o irmão. Eu estava até contando para vocês, né? Se Guilherme fica doente e não vai para a escola, ela diz, eu não vou. E a gente tenta convencer ela tem 3 anos, aí tem mais pena, né? Filha, não, mas você vai na escola. Não, não vou. Sem Guilherme, eu não vou. Então, com o Guilherme, tá tudo perfeito, maravilhoso. Ela tá lá com o protetor dela e vai dar tudo certo. Mas sem Guilherme, ela já, como se perdesse o calço, assim, sabe? E, obviamente, essa dependência, ela não é saudável, né? Embora eu ache que a forma como a gente é educado influencia muito. Porque eu sou sexual também, mas meu pai é 8. Meu pai desenvolveu muito a autonomia da gente. Então, assim, eu só me sinto dependente, muito dependente, assim, muito presa a alguém, quando eu não tô muito bem, quando eu tô mal mesmo, sabe? Então, isso, assim, dá uma força para mim, para eu me alertar na forma de educar a Cecília, de observar as necessidades de Cecília, para que ela vá, ao mesmo tempo, desenvolvendo essa autonomia. É lindinho ela querer estar perto do irmão, querer estar sempre perto do irmão, mas não é saudável que assim seja para sempre, né? Tem vários momentos de mudança de escola, várias situações que a gente precisa desenvolver autonomia e ficar bem, né? Sozinho com a gente mesmo, né? Sim. Eu tô vendo que você está se identificando muito aí, né, Mariana? Afa, demais, demais. E lembrando, né? E aí, de novo, essa dor de mãe sexual, meu Deus, que coisa chata, esse menino entrando na adolescência. E troca. Você está preparando o Gabi para isso, né? Trocando eu os senti amores. isso, né? Gera preparação. Mas olha só, eu me identifico muito, assim, o meu filho mais velho, ele não tem o sexual dominante. Então, quando ele foi para a escola, primeiro filho, a Laura era bebezinha, devia ter uns 2 meses, eu preparei uma bolsa enorme para passar o dia na escola com ele. Ele tinha 1 ano e pouco, ele não tinha 2 anos ainda, quando ele começou a estudar. Porque era só eu com a Laura, então foi meio que para dar um descanso mesmo, sabe? Então eu fui com mamadeiras, com não sei o quê, toda pronta para passar a manhã inteira na escola. Quando eu cheguei lá, do portão ele me deu tchau. Nossa. Aí eu, não, mas eu vou entrar. E era uma escolinha pequena, né? Eu conversando lá com a coordenadora, e ela, não, pois entre, não sei o quê. Eu entrei, sentei lá. Fiquei abestadona, né? Sentada lá. E ele se divertindo horrores. Aí eu olhei, eu falei, quer saber? Aí a dona da escola veio e falou assim, deixa eu te dar uma dica. Vai, na época eu tinha uma prima que tinha um salão, sabe? Vai lá para tua prima, vai fazer uma escova, vai fazer as unhas, deixa ele aqui, qualquer coisa eu te ligo. E deixei ele e fui. E ficou esperando a ligação. Fiquei. E nunca recebi essa ligação. Com a Laura, né, assim, como a escola era pequena e eu sempre ia, eu sempre fui muito participativa, enfim. A coordenadora olhava para mim e dizia assim, olha, tu tá sabendo que com a Laura vai ser diferente, né? Eu falei, tô, porque a Laura era desse jeito, viu, Gabriela? Assim, ninguém queria ficar com ela, porque ela chorava até ficar roxa, até faltar o fôlego,
enquanto não tivesse comigo. E então, assim, ninguém queria ficar. E aí, na escola, às vezes eu levava, o Davi fazia capoeira, então levava a Laura também, deixava ela ali brincando. Se ela não me visse, ela começava a chorar. E aí as professoras iam tentando. Eu passei 6 meses antes da Laura começar a estudar, indo 2 vezes na semana para a escola mais cedo, antes do Davi sair, para ela se acostumar com as professoras, para ela poder ficar. E quando mudou de escola, porque aí essa escola era só infantilzinho, né? Então, quando o Davi foi para o primeiro ano, que é a alfabetização, né? Ela também foi, porque eu não ia ficar em 2 sedes da mesma escola. E aí lá era desse jeito também. Eles na época ficavam integral. Quando eu chegava, a coordenadora, não, porque hoje a Laura passou o dia na sala do Davi. Eu falei, mas como assim passou o dia na sala do Davi? Não, porque ela não quer ficar só. Eu falei, mas não tem não querer ficar só. Não tem. Ah, não, ela só almoça se o Davi estiver almoçando. O Davi fazia esporte depois da aula, almoçava um pouquinho depois. Aí eu chamei sério e falei, ó, não tem essa, não tem. A Laura tem a sala dela, tem a turma dela, e vai aprender a ficar com as pessoas da turma dela. O Davi tem a dele, até para não invadir o espaço do outro, sabe? Então, aqui em casa, se um tá doente, o um que tá doente não vai para aula. Aí, assim, Gabi, não é assim, julgando, não, sabe? Assim, mas foi uma decisão tranquila que eu tomei, sabe? Se um tá doente, o um que tá doente não vai para aula, o outro vai. Claro. Sabe? E desde eu sempre, concordo. Assim, e no começo, a Laura, olha, depois que mudou para a escola, a outra sede, eu acho que por uns 2 ou 3 anos, sabe aquele período de adaptação? Por uns 2 ou 3 anos eu precisei ficar lá de manhã, por mais meia hora, por mais 1 hora, para conseguir sair. Cerca de 2, 3 meses, para ela começar a ficar. E aí ela começou a ficar, porque se vinculou muito com algumas amigas. E aí ela tinha as 2 amigas, né? Aí, assim, eu tô trazendo esse comecinho porque, assim, isso também ajudou muito, sabe? Ela, quando eu disse até no começo, né, assim, ela penou com isso também, mas depois a gente fala. Ela tinha essas 2 amigas e era só elas 2. Só as 2. Se elas faltassem, Laura ficava sozinha no colégio. Laura não falava com ninguém. E elas estudaram juntas por muitos anos, muitos anos. São amigas até hoje, inclusive. Mas hoje, Laura maneira um pouco, sabe? Ela, né, assim, eram as 2 Sofias e a Laura. Era as 3. E, assim, ela brigava com uma dessas meninas no colégio, ela chegava em casa devastada. E aí, é uma questão, assim, para ela, isso aí, sim, até hoje, a Laura não fica chateada e não fica contente. Ou ela está com ódio da pessoa, ou ela está eufórica com alguma coisa em relação àquela pessoa, sabe? Então, assim, você na falando... época que ela pegava... Só assim para dizer, porque foi uma coisinha que ela mesma se tocou, sabe, André? Ela passou por isso com essa amiga, né? Com essas 2 amigas, uma delas teve lá brigas e etc, etc. E ela chegava em casa chorando muito, então eu conversava muito com ela, e a Laura meditava comigo, ela gostava também de fazer essas coisas, ela sempre gostou muito, sempre se interessou pelo enneagrama e tal. E aí ela percebeu o quanto que ela sofria. E ela dizia para mim, mas por que me dói tanto? Eu falei, mas filha, é porque isso faz parte, mas a gente vai aprendendo, etc, etc. E os meus instintos, a hierarquia é igual dela, é sexual, social e autopreservação. Então, a autopreservação dominante faz a gente se anular mesmo na relação total, sem dar a menor importância a isso. E ela passou por uma coisa bem grande, assim, com uma dessas meninas, com uma dessas amigas. Que eu digo para ela, até hoje eu não quero nem ver a cara da menina, e ela já tá toda amiga de novo. E eu com raiva ainda da menina, né? O meu sexual aqui gritando. Mas agora, né, esse último, né, o ano passado e esse ano, assim, ela passou agora no começo do ano com uma outra amiga, uma nova amiga que ela fez, e aí também é assim, fez uma nova amizade, já é amizade eterna e para toda a vida, e aquelas coisas todas. Mas aí ela teve uma briga com essa menina.
A menina brigou, a menina ficou com raiva dela, ficou sem falar com ela, e falou dela pelas costas, e não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa. E aí já na adolescência, né, a fofocada é muito maior. E aí um dia eu cheguei e falei, tá, mas e aí, como é que você tá? Eu, mãe? Não, mãe, eu sempre falei tudo que eu tinha para falar para ela. Se ela quer dizer isso, o problema é dela. Se ela quiser vir falar comigo, ela vai ter que me pedir desculpa. E eu, que bom! Né? Assim, porque em outros momentos, com essas outras amigas, ela se rebaixou muito. E eu chamava ela se para dizer, submetia para e são poder manter a coisas, amizade, né? coisas que eu passei. Eu era assim. Se eu tinha uma amiga na escola, se aquela amiga não fosse, eu ficava sozinha na escola. Sabe assim? Então, quando eu converso com ela, isso, mesmo que nós sejamos tipos bem diferentes, os instintos, eles são muito mais fortes, eu percebo. Então, a gente se parece muito com isso, sabe? Então, é assim, Sim, eu sim. conto para ela coisas que eu passei e eu digo, filho, ó, não é porque você brigou com alguém que essa amizade não precisa existir nunca mais. As coisas podem ser conversadas e podem ser modificadas. A gente começa a aprender que as pessoas pensam diferentes. Você também tem um jeito de ser muito só do seu jeito. Relaxa um pouco. Né? Porque a gente, na nossa cabeça sexual dominante, a gente sabe o que é melhor para o outro, e a pessoa que não está fazendo do jeito que a gente sabe é porque não está vendo direito. Né? E aí isso aí podia dar aí uma confusão, e eu via que isso dava muita confusão com ela. Sim, Mas você ela se falando, percebeu. eu lembrei de duas histórias da Violeta, que é sexual dominante, né? Uma foi em 2018, quando a gente estava fazendo um ano sabático, e a gente passou 7 meses em Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, uma comunidade de aprendizagem. E aí eu lembro que a Violeta, quando chegou logo, ela bem grudadinha na gente, né? Ela se vinculou com uma das educadoras, que era inclusive da Argentina, né? E morava no Brasil há um tempo. E aí o que começou a acontecer? Ela adorava ir e adorava ficar grudado nessa educadora. E aí a coordenadora, que era muito sensível, depois até fez o curso comigo, né? Ela começou a dizer, olha, que foi o que eu orientaria, né? Se ela não tivesse feito. Ela começou gradualmente a ajudar a Violeta a criar vínculo com algumas crianças que ela percebeu que ela podia ter afinidade. E com a outra educadora, porque ela queria ficar só com ela. E a outra educadora era 9, e aí foi entrando, sabe? Foi se deixando levar. Quando via, ela estava sendo sugada pela Violeta, e ela não estava conseguindo se doar para as outras pessoas, para outras crianças que a Violeta estava trazendo. Mas aí, graças também à coordenadora, né, que era muito sensível, como eu disse, né? Ela foi percebendo, foi conduzindo, foi trazendo, e gradualmente ela pegou, vinculou com algumas outras crianças, começou a ficar, e ela descolou da educadora, né? E começou a vincular, e aí fez um grupinho de amigas mais próximas e vinculou, né? E aí essa experiência do ano sabático, depois disso ela mudou. E, por exemplo, ela ficava muito com a gente, com as duas avós, mas para ir para casa do meu pai, por exemplo, o meu pai ia abraçar, ela não queria, sabe? Porque ela não tinha o vínculo com o meu pai. Quando ela voltou no ano sabático, ela estava diferente. Ela estava mais solta, sabe? Mais solta. Mas você vê como tem essa coisa sexual, né? Duas coisas. Uma que ela me contou agora esses dias, né? Que ela e o irmão estavam ficando um dia todo na escola. Eles iam de manhã para aqui na Escola do Sonho, chama Laboratório de Estudos, fazendo um reforço de alguma matéria que eles não estavam tão seguros ainda, né? Eles estavam fazendo os dois de matemática. Aí o que ela dizia? Eles eram começo no final da manhã, depois almoçavam na escola e ficava para da escola mesmo à tarde. E aí a Violeta veio dizer assim que ficava triste na hora do almoço, quando estava na escola, porque ela ia atrás do Theo e queria pedir um abraço para ele, e ele não dava o bendito abraço. Porque ele estava lá vivendo o social dele, né? Conversando com todo mundo, com a gente da escola inteira, né? E ela, naquele momento que ficava ali, que como estava mais tempo ali, né? Ela no almoço, ela encontrava ele, eles eram muito grudadinhos, que é muito pouca diferença, né? Cresceram muito grudados, brincando muito juntos, né? Então ela queria aquele colo dele, aquele grudezinho assim com ele, e ele não dava aquilo. Aí aconteceu com a irmã mais velha, que a irmã estudou de manhã e eles à tarde, né? E só que aí ela foi fazer uma gravação de um filme, passou o dia todo na escola. E a irmã prometeu, disse que ia almoçar com ela. Só que nesse dia as amigas foram para fazer uma coisa, ela foi junto, almoçou. E ela ficou profundamente sentida com a irmã. Era 4 também, aí ficou mais ainda, né? Mas você prometeu que você ia almoçar comigo. E aí ela ficava aquela coisa assim, sentiu, sabe? Como se sentia abandonada mesmo, né? Que ela misturou aquela coisa do 4 com a coisa de que ela estava esperando muito que a irmã almoçasse com ela, né?
E aí a irmã prometeu que outro dia ia almoçar com ela, ia ficar, porque é isso, né? Você vai criando uma expectativa sobre o outro, né? Que é muito grande. E se você não cuidar, você fica num nível de frustração e dependência quando essa expectativa não é cumprida, né? Ô, Jussiele, você identifica, Lívia, algumas dessas questões que as meninas estavam falando, quem estava falando? Totalmente, né? Eu acho que eles são assim, tem essa questão do vínculo, o melhor amigo, e o que eu percebo, assim, eles têm muita dificuldade de eleger. Então, por exemplo, principalmente nessa situação que a gente viveu de mudança de cidade, onde a Lívia tinha os melhores amigos há muitos anos, então foi muito difícil para ela criar essa relação com outras Criar novamente o crianças. vínculo, né? E aí, assim, eu tentei ajudá-la, né, buscando com a coordenação da escola, de tentar fazer vínculo com os professores. E aí, assim, ó, é incrível. Então, assim, aquela disciplina que ela tem o vínculo com o professor, ela desponta. Então, isso é nítido, assim. E é engraçado que ela estava numa relação nos amigos, enfim, tem um grupo muito pequeno de amigos de muitos anos, e aí ele tem essa coisa assim, né, de o melhor amigo, aí esse aqui é meu irmão do coração, e aí assim, quando surge um outro, e agora, mãe, qual é o título que eu vou dar? Porque eu não posso tirar o título do melhor amigo e ao mesmo tempo, então assim, tem essa necessidade da conexão individual mesmo. Então, isso é muito... E essa questão do abraço também é muito forte. Então, às vezes eu estou trabalhando e aí ela vem e diz, eu posso te dar um abraço? Eu preciso te dar um abraço agora. E nem sempre, né, naquele momento eu consigo dar um abraço, mas quando eu termino a reunião, eu vou lá e dou o abraço nela, porque eles têm essa necessidade da conexão individual. Você Então, falou uma coisa isso... aqui que eu lembrei agora da Violeta, Jussiele, né? Ela, na maior parte de muitas refeições, ela senta do meu lado, assim, né? Aí, de repente, ela olha assim com a cara pra mim, assim, aí eu digo, eu também te amo, filha. Como você sabia que quer dizer que eu te amo? Porque eu já vejo a cara dela, sabe? Aí, quando tiver aquele deninho assim, papai, eu te amo. Aí eu já digo antes assim, eu te amo também. E eu até falei da Que é minha, isso? né? A minha Cecília, né, ela é super sedutora também. Ela chega pro pai quando ela quer uma coisa. Meu papaizinho lindo, papai Olha aí. lindo, é um chamego, e principalmente com o pai, isso. Meu papaizinho lindo vai olhando, você quer 5 beijos, vai dar 5 beijos, me dê o celular, pai. É assim, olha muito nos olhos ela, sabe? Faz bem isso mesmo, de amolecer o coração, com a insistência, com o denguinho, com aquele charme. Aí meu marido às vezes Aí brinca, você essa imagina quando menina. junta isso com o traço 2, né, Gabriele? Aí vira o tipo 2 puro sangue. Puro sangue, exatamente, né? Puro sangue. Meu marido faz bem assim, meu Deus, essa menina é linda, inteligente e assim dengosa. Como vai ser meu futuro? Ele Como vai faz. ser, né? É, Mas você vê como é que é assim, né? Olha, o vínculo de intimidade, ele é importante com toda criança, né? Toda criança precisa criar vínculo. Mas essa coisa dos instintos influencia muito. Você pensar numa sala de aula, por exemplo, sabe? Como o José estava falando, né? A Lívia, ela precisa da conexão com o educador. Se ela talvez estivesse na escola com os melhores amigos dela, né? Que ela está super bem com todo mundo ali, aí a conexão com os educadores diminui a necessidade. Porque ela está numa idade que os amigos são mais importantes que os educadores, né? Mas se não tem esses amigos, o educador vai fazer diferença, né? Mas, de maneira geral, uma pessoa que é sexual, uma criança que é sexual, ela quer conexão com os educadores, com as pessoas que estão ali cuidando dela, né? E com quem ela convive. Mas se pegar uma criança, por exemplo, que é autopreservação dominante, especialmente se ela tiver o sexual ignorado, qual que é a tendência na sala de aula? Ela também precisa de conexão. Mas se pegar um educador sexual que quer se conectar demais e que vai querer vincular demais, a sensação que ele vai ter é, tipo, me deixa aqui quietinho no meu canto, passando despercebido, né? Não olha demais para mim, porque quando você não olha demais para mim, os outros olham demais para mim, né? Aí você veja como é que é interessante, a gente pode entender a necessidade, né? Uma criança social, ela não está tão preocupada assim com o que o professor está vinculando com ela, né? Se ela está bem com a galera dela, ela fica bem em geral. Onde é que vai pegar para ela? É se o professor expor ela
de uma maneira negativa na frente dos outros. Porque aí ela vai ferir a imagem dela social, né? Vai ferir a imagem social. Já é diferente de uma criança sexual dominante, que se o educador começa a não dar atenção para ele, quando ele está sentindo que precisa de atenção, aquilo ali abala a relação com o aprendizado, né? Aquilo abala a relação com o aprendizado. Então, você veja que numa relação de escola, uma criança sexual dominante, ela tende a depender mais do educador para o processo de aprendizado. Uma social e uma autoobservação depende menos, né? A autoobservação é aquela que vai fazer independente do professor, né? Independente do professor, ela vai fazer. Ela faz porque ela quer fazer aquilo ali para poder se livrar daquilo, para ficar bem, ou para poder, né, resolver o problema. Mas a criança sexual, né, ela precisa mais desse vínculo. Aí, claro, quando você junta isso com um traço mais afetivo, né, por exemplo, né, pega um dois sexual, a necessidade é maior ainda, né? Aí, claro, você pega um 7 social, como no caso do César e da Sami, né? Poxa, a necessidade dessa atenção individualizada diminui pra caramba, né? Diminui Tá muito. longe. Tá longe. Aí, talvez, para poder ter a atenção do professor, o professor vai ter que fazer mais esforço para poder conseguir a atenção dela, né? Agora, quando tiver no momento do recreio, facilmente ela ganha a atenção da galera, né? E vai ficar lá numa boa, né? É isso que eu faço. O que é que você aprendeu hoje na escola? Brinquei muito. E é o que eu sempre digo assim, a gente tem que aprender, né, a entender que se a gente é desse jeito, se isso faz parte da nossa estrutura de individualidade, né? A gente tem necessidades maiores ou menores por conta disso. E a gente tem que atender parcialmente isso, né? Então, uma criança que é mais social, ela precisa viver mais experiências sociais do que uma criança que não é. Uma criança que é autopreservação, ela precisa ter um pouco mais de cuidado com a autopreservação, sabe? Eu vejo com meu filho, o Theo, por exemplo. Ele, quando não tá bem, sabe? Ele agora ficou meio gripadinho mesmo, sabe? Aí ele já fica, eu preciso de um mingauzinho, de um colinho, de uma coisinha, sabe? Aí já precisa, se você dá esse aconchego para ele relaxa e fica bem, sabe? Então, agora é claro, se você não cuida demais, ele fica dependente disso aí também, entende? Então, sempre é esse equilíbrio. A gente tem que entender que é uma necessidade maior, mas como é que eu faço com que isso não exagere? Né? No caso sexual, ou que não exagere para um lado ou para o outro, para mais ou para menos, né? Então, a gente está chegando aqui mais para o final aqui do nosso encontro. Eu queria pedir uma última fala de cada um de vocês, o que vocês quiserem. Pode ser alguma história que lembraram, pode ser alguma coisa que vocês gostariam de partilhar para poder finalizar esse momento. Quem pode dizer? Eu queria falar uma coisa que é até relacionada, que nada é por acaso, com um desenho que você colocou da Turma da Mônica. Tá bom. Eu era muito fã da Turma da Mônica, sabe? Meu avô até tinha uma coleção de revista em quadrinho e ele não deixava ninguém mexer e eu lia de madrugada. Eu me acordava de madrugada para ler as revistas em quadrinho e devolver sem meu avô perceber. E se eu pudesse ser alguém em um desenho, eu era a Mônica. E eu tinha um coelhinho, aquele Sansão da Mônica, até 17 anos eu guardei esse coelhinho, eu tinha esse coelhinho. E aí eu acho que o sexual 1 a 1, esse apego não é só às pessoas, é como eu acho que a gente tem uma facilidade maior de desenvolver, assim, amuletos, sabe, pra gente, dão força pra gente, em momentos difíceis, inclusive. E aí minha filha, ela sempre foi muito apegada ao paninho da fralda, da chupeta. Meu filho nem chupeta usou. E ela sempre usou chupeta, só que não era só chupeta, ela tinha que estar com aquele pano, por onde ela ia, maior do que ela, aquele pano atrás. E ela já vai fazer 4 anos quase, e até hoje, quando ela está em um momento assim de dificuldade, de muita tristeza, ela faz, por favor, pegue meu paninho, por favor, pegue meu paninho. E aquele paninho acalma ela, sabe? E então eu acho que isso do instinto não é só com as pessoas, às vezes até com coisas, entendeu? E aí isso dá uma certa força pra gente, esse acalantozinho, sabe? Sim. Eu Sim, lembrei faz disso, todo eu acho que é sentido. bem importante a gente observar isso nos filhos também, às vezes até para respeitar, porque a gente acha que é uma bobagem. Pô, esse paninho de novo? Não. Pode ser uma bobagem para quem é sexual ignorado. Mas para quem consegue compreender, né, a força que aquilo pode trazer para a pessoa, você já não vê com tanta bobagem assim. E isso é o interessante, né, Gabriela? É muito legal você trazer essa história, é bem verdadeira mesmo. Aí é o que é interessante entender, né? De que
o que é que a gente pode ir fazendo com uma criança, no caso, sem pensar numa vida adulta? A gente nasce só. Eu não nasço grudado com o outro, a não sei que eu seja um irmão siamês, né? Então eu nasço só, enquanto um corpo que eu sou, enquanto que eu sinto dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu não nasço isolado. Eu nasço numa comunidade, numa família, num ambiente, num social, num lugar, né? Então tudo isso faz parte. Então se você for ver, eu tenho que aprender a estar na relação com o outro, mas eu tenho que aprender também a estar comigo mesmo e dando conta de quem eu sou. Então, quando a gente pensa nessa energia do sexual, nisso você falou, até a questão do paninho e tudo isso, qual o processo de amadurecimento que a gente tem que ir fazendo, que a criança precisa ir fazendo? Ela cada vez mais e tirando essa conexão que depende de algo fora de si para algo dentro de si. Então, quanto mais eu vou aprender a me conectar também comigo mais, né? E encontrar esse conforto comigo, menos eu dependo do outro para encontrar esse conforto. Isso, se fazer assim, é o que muitas vezes uma pessoa sexual vai ter que fazer em um social também, de maneiras diferentes. Porque ele tende a encontrar mais o conforto fora dele, né? O sexual numa pessoa e o social no grupo, né? E no caso da outra relação, é o contrário, né? Ele muitas vezes encontra esse conforto, por isso que é muito tranquilo para quem é uma outra relação ficar muitas vezes só, mas às vezes ele se acomoda nesse lugar, né? E aí você não dá o passo em direção ao outro. E se você não dá o passo em direção ao outro, você também não cresce. Porque você fica só com o seu próprio olhar e sua própria experiência ali dentro de você. Então, essa troca é importante, essa partilha é importante. Então, faz todo sentido o que você falou, Gabriela. Obrigado por essa partilha. Quem fala agora, para Deixa eu fechar? trazer uma questão que você, na sua fala, em uma das suas falas, e eu lembro muito, né, quando, vez ou outra, você partilhou justamente algumas decisões tuas enquanto pai, né, no ano sabático, de levar para uma escola qual o modelo de educação seja diferenciado, que a gente teve essa oportunidade de te ouvir, né, André, em uma live que a gente fez até, né? E aí terminou aqui, né, conversando com vocês e refletindo um pouco desse processo de ensino-aprendizado de Sâmara, né? E nessa minha reflexão eu fiz, caramba, mas eu observo realmente justamente a Sâmara aprendendo mais quando ela está só com a mãe, né? E aí nessa relação 1 a 1, claro que aí é um outro modelo, né? Porque o tempo de estudo é mais curto, né? A Shirley, ela se desdobra realmente, gente, para fazer as atividades são bem lúdicas, né? Ela é educadora física e fisioterapeuta, então quando eu olho, às vezes estou lá em cima, que eu olho para baixo, ela está no jardim desenvolvendo coordenação motora, e depois dali vai para aprender a fazer a letrinha, né? E através de pintura, né? Então, eu percebi que a Sami tem trabalhado justamente esse instinto muito nesse momento, né? Em que ela está se relacionando lá com minha esposa. Isso me cobrou, né? Pois olha, você está perdendo, né? Você está perdendo de participar desse momento, desse processo, né? Talvez eu saia dessa live, saiba, André, me trazendo esse desafio. E lembrando, eu sou sexual, né, rejeitado, então esse momento não é tão agradável para mim, né, também. Mas espelhando nessa minha filha e na minha esposa, nesse processo, eu trago isso para mim, então. E aí tem uma coisa interessante que eu ouvi falar, César, que é o quê, né? Independente da hierarquia de instintos, ao longo do nosso desenvolvimento, tem momentos onde naturalmente os instintos se aguçam, né? Então, essa fase, a primeira infância, que é até os 6, 7 anos, ela é uma fase bem sexual. Quando chega para os 7 anos, é a fase onde o social ele se aguça. Como eu estava falando, que a gente vai para o mundo. Então, o que é interessante a gente pensar nisso? De que, por exemplo, se a sua filha, que é sexualmente desenvolvido, e é um social dominante, se ela não vai sendo estimulada no sexual agora, quando ela entrar na vida social, que aí que é uma necessidade de toda criança, mais o social, ela pode ter mais dificuldade de se conectar no sexual. Então, se você aproveitar agora, que é uma fase onde as crianças querem mais estar com os pais, né, e criar bem esse vínculo de intimidade, quando ela for para o social dela, ela vai levar todo o instinto dominante dela, mas vai estar gravado nela muitas boas experiências do sexual, entende? Sim.
E é ter gravado boa experiência sexual que vai fazer ela, que tem o sexual menos envolvido, se conectar também na intimidade. Porque ela vai sentir como confortável também estar na intimidade, né? Porque era confortável com meu pai, era confortável com minha mãe, era confortável com as pessoas que eram mais próximas para mim, né? Porque é a mesma coisa, quem tem um social que não é tão desenvolvido, mas quando chega na fase de ir para o social e ela vive experiências sociais boas, o social começa a ficar mais confortável. Né? É o que eu vejo acontecendo com a Violeta, por exemplo. Ela está vivendo experiências sociais boas, desde aquele momento, experiências sociais boas. Então, hoje em dia, eu não vejo ela um social menos envolvido, travado, sabe? Não, ela faz amizade, ela se vincula, ela tem, né? Ela não tem tanta necessidade quanto o Theo, quanto a Maia, né? Quanto a minha esposa, como eu também não tenho, mas é mais saudável, sabe? É mais saudável. Claro que quando ela não está bem, ela não quer saber de social, mas se ela está bem, ela é bem sociável. Então, a criança que não fica com aquele instinto, mesmo menos desenvolvido, quando não fica se manifestando de maneira positiva, é porque ela não está bem. Então, que bacana, isso que a esposa está falando, que bacana você sair daqui dizendo, opa, tenho que aproveitar esses momentos com ela. Aí deixa eu aproveitar também, já que essa é a nossa última fala, de te agradecer, tá, André? Eu agradecer também a Gabriela, a Mária, a Jaciari, né, que estiveram aqui, a gente dividindo esse espaço, e principalmente a ti por me proporcionar isto, né, me pensar mais enquanto pai, né? E olha que eu me acho um paizão, viu? Eu me acho. Mas eu vi, né, nesse momento aqui, situações que eu fiz, vamos ser melhor, cara. Tem muitas coisas ainda para se trabalhar enquanto pai, né? E aí eu te agradeço de coração, meu querido, viu? Esse convite bom, de César pensar César enquanto pai. Que bom, foi um prazer, né? Tem uma coisa que eu falo muitas vezes para mim ao longo da semana, quando estou em momentos de práticas, e que eu peço assim, né? E eu peço isso às vezes como pai, peço às vezes como for trabalhar, né? Como marido, né? É assim, que eu possa hoje ser a minha melhor versão, né? Então, eu acho que você está me dizendo assim, eu sou um bom pai, né? Eu sei que eu sou um bom pai, mas eu também reconheço que eu sou humano e que eu tenho coisas que eu posso melhorar, né? E hoje eu percebi algumas coisas que eu posso melhorar. Eu posso ser a minha melhor versão cada vez mais, né? Sim. Atualizar o software. Eu também acabei não me despedindo antes de falar, eu só queria dizer uma última coisa. É que nós, sexuais, nós fazemos as melhores declarações. Desculpem, mundo. Mas imagine o que é para um pai e uma mãe receber uma declaração de um filho sexual dominante ou sexual intermediário. É uma coisa linda. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu ouvi "Você é a melhor mãe do mundo". Mais uma vez eu tinha ido assistir o filme da Mônica com o Guilherme. Meu filho é intermediário sexual, né? E a gente terminou de assistir o filme só nós dois. E aí, quando a gente estava indo para o estacionamento, ele virou para mim do nada e disse: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo". Eu lembro que eu parei, estatelei assim e disse: "Meu Deus, eu queria colocar no outdoor". Eu escutei que eu era a melhor mãe do mundo. Cecília já dá essas declarações de forma mais fácil, né? Por ser sexual. Então, assim, minha última fala é essa: desculpem, mas nós sexuais sabemos fazer as melhores declarações. E aprendam com a gente, viu? Porque é tão bom a gente poder falar de amor, dizer do amor que a gente sente. E é bom dizer isso todo dia, né? Que a gente nunca sabe qual é o último. Então, aprendam com a gente. Claro, com certeza. Obrigada pela oportunidade, viu, André? Eu também tive ótimos muito obrigado. insights. Que bom. E vocês, meninas? Bom, eu queria agradecer muito, né? A partilha é sempre muito benéfica e algo que o Enneagrama traz, eu acho que é isso, assim, porque eu já participei de alguns momentos e processos de autodesenvolvimento, mas é sempre o autodesenvolvimento, né? Sempre a gente olhando para a gente. E eu acho que o Enneagrama, ele está diferente disso tudo, porque a partir do momento que você está, né, estudando e você está se desenvolvendo, você está enxergando os outros. Então, assim, é os outros e a forma diferente, e nós somos muito diversos, né? O próprio Enneagrama já mostra o quantos nós podemos ser diferentes e mudar ao longo da vida. Então, assim, é sempre muito, muito proveitoso. Eu sou uma fã inveterada e para onde eu posso eu levo Enneagrama e ele me faz compreender, né, e tentar ser um pouco melhor. Então, assim, te agradeço muito, André, agradeço a todos vocês e muito bom mesmo, obrigada. Muito obrigado, Jaciari, também.
ter participado. E você, Mari? Então, vai me dando um negocinho, André, sabe por quê? Porque eu vou pensando, poxa, a Laura já vai fazer 13, André não vai mais me chamar para live, não vou mais participar. Vai dando uma tristeza. Mas vamos lá, olha só, sabe o que eu ia pensando agora? Assim, Tá pegada, André, hein? Ó, não tem jeito. Mas é assim, a gente vai, assim, eu como fui mãe solo, né? Eu não gosto de dizer que mãe solteira, porque mãe não é estado civil, né? Então, eu mãe sozinha com os meninos, e sim, tá, assim, claro que a gente sabe que santo de casa não obra milagre, né? Então não adianta dizer, porque eu sou psicóloga, a educação dos meus filhos é perfeita. Não é isso. Mas sim, a psicologia ajuda muito. Não dá para a gente negar isso também. Não dá para a gente se esconder atrás nem da salvação, nem da negação total. Então, assim, eu sempre tive muito cuidado, assim, em pensar os meninos enquanto também protagonistas das suas histórias, sabe? E aí, assim, teve alguma coisa, não sei o que foi agora, Gabriela, desculpa. É porque quando você falou, me veio esse pensamento, sabe? Aí eu já conectei aqui no meu pensamento. Mas, assim, de entender e dizer para os meninos, assim, que os sofrimentos, eles vão ser inevitáveis, sabe? Assim, por exemplo, falando da Laura, né? Você falou que a sua pequena tem lá o paninho dela e tal. A Laura, quando era menor, né, assim, chupava dedo, e na verdade o dedo a gente percebe que é uma coisa que é muito difícil de tirar. Então, acho que até pouco tempo, poucos anos, Laura chupava o dedo direto e no começo as pessoas falavam muito, sabe? E aí, um dia a Laura ainda muito pequena, e uma das minhas primas, que foi a única que, quando ela era criança, lá no seu 1 ano e meio, 2 anos, era a única com quem Laura ficava, então deu chamar assim 10 horas da noite porque eu precisava fazer alguma coisa, se eu precisasse ir no hospital. Essa minha prima que tinha que ficar com a Laura, porque era a única que ficava. E essa minha prima chupava dedo quando era pequena. E aí um dia, toda a família, né, eu tenho uma família de muitas mulheres e todo mundo quer resolver a vida de todo mundo, e todo mundo falando, não sei o quê. E essa minha prima me chamou de lado e disse assim, Mari, não deixa falarem isso com a Laura. Me dá até vontade de chorar, porque assim, Claro. ela disse assim, olha, eu já tenho 35 anos na época, né, assim, tal, 30 e poucos anos, e ainda hoje, tem momentos na minha vida que eu tô tão ruim que eu chupo o dedo de novo para me acalmar. Eu aprendi a estar comigo com o meu dedo. E desde esse dia, eu não deixei mais as pessoas falarem, sabe, assim, com a Laura. Então, o povo chegava e dizia para ela, é bom que ela sempre foi bem atrevida, né? Então, dizia assim, esse dedo tem gosto de chocolate? Porque as pessoas queriam ficar implicando, né? E ela, não, tem um gosto do meu dedo. Desde pequenininha ela dizia isso. E aí eu cheguei um dia e falei, quer saber? Eu não vou estar atormentando a Laura com isso. Se é uma forma que ela tem de, quando eu preciso sair, ela fica agoniada, bota o dedo na boca. Por que eu não vou deixar ela aprender a se acalmar? É a melhor forma? Não sei. Talvez ela vá descobrir isso depois, mas é o que ela tem de repertório naquele momento. Então, assim, hoje Laura está com 12, não sei mais se ela chupa dedo, a minha ela diz que não, mas em alguns momentos, um dia desse ela chegou e falou assim, mãe, eu estava com tanta dor no meu braço, que ela tomava vacina, né? Estava com tanta dor no meu braço, dormi segurando, eu acho que eu não botei o dedo nenhuma vez na boca hoje. Então, assim, eu parei e pensei assim, é o processo dela. Eu também tenho que entender que ela vai ter o processo dela, o Davi vai ter o processo dele, e eu digo muito isso para eles. Eu falei, olha, eu queria muito, se a gente pudesse, tenho certeza que todas as mães, os pais, iriam querer colocar seus filhos numa bolha para que não sofressem, para que não se machucassem. Mas sofrer e se machucar faz parte da vida. Então, vocês precisam também aprender a lidar com isso. Eu vou estar aqui sempre. Então, se você está muito mal, se você está muito ansiosa, se você está muito nervosa, ok, eu estou aqui. Mas se você estiver muito assim e você quiser ficar sozinha, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Você precisa aprender a se conhecer, a entender o que é que você precisa fazer diante dessas emoções que vêm, porque elas vão vir. E que bom que venham. Deixa vir, né? O Davi não deixa muita emoção vir assim, então
É difícil, mas assim, quando vem, deixa, chega, eu nem me mexo quando vem alguma emoção ali, né? Porque tem que aprender a lidar com isso também. E O aí seu nem tudo vai depoimento, depender só da gente, sabe? Nem tudo vai sem sombra depender de só da dúvida. gente. Eu deixo sempre assim, até isso, sabe? Assim, às vezes eu tô brigando muito. E a minha relação com eles, eu digo muito assim, olha, não acho que a nossa relação é a melhor do mundo, mas eu quero tentar algo que eu acredito. Então, assim, se eu, às vezes, estou brigando muito, eles têm a liberdade de chegar para mim e dizer, mãe, o que foi? Mãe, por que a senhora está brigando tanto? Em um momento que eu já passei, quando eles diziam isso para mim, eu ficava com raiva e a briga aumentava. Mas um dia, quando estava tudo bem, nós conversamos e eles falaram isso muito claramente para mim. Eles falaram, às vezes a senhora briga e não é com a gente. Eu falei, então tá tudo bem, vocês podem chegar para mim e dizer. Agora, do jeito que eu respeito vocês, se eu não estiver bem, também me deixa no meu tempo. E aí, hoje, se eles falam isso para mim, eu digo, ok, eu sei que eu estou brigando, eu sei que não é muito nada a ver com vocês, mas eu preciso ficar só. E aí eu me recolho, eu vou para o meu quarto, sabe assim? E a gente vai aprendendo a se respeitar. Nunca criei Com a ideia de certeza. que mãe e pai é O super-herói, seu, não. Nós o erramos, pedimos seu, desculpa e por aí vai. Muito obrigado pelo seu depoimento, Mariana. Né, que você falou da sua filha, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente às vezes patologiza demais as coisas, sabe? E a gente tem que olhar muito se aquilo ali é algo que está prejudicando de verdade a vida da pessoa ou se apenas é uma Exatamente. convenção social, dizer que é ruim botar o dedo na boca, né? É, eu vi muitas pessoas têm coisas parecidas e que levam até mais velho e que nunca atrapalharam a própria vida, a não ser desgastavam para quem Exatamente. estava vendo e achando que era ruim aquilo, né? E eu Uhum. lembrei de uma música de uma cantora que eu gosto muito, uma cantora chamada Selmar, e que o texto da música fala assim, ó, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós e dos meus pecadinhos, que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém. E é um pouco isso mesmo. Todos nós temos esses, entre aspas, pecadinhos ou coisas que a gente faz e que no fundo a gente diz, não era o ideal, né? Mas que no fundo não prejudica ninguém. Que era melhor que fosse de outro jeito, mas que no fundo não prejudica ninguém. E se a gente fica olhando para isso e criando problema, a gente deixa de olhar para as verdadeiras questões que precisam ser olhadas. Então, o que eu espero aqui dessa live, eu quero agradecer a vocês quatro que estavam aqui comigo, né, conversando, por essa partilha tão rica, gostosa. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais e mães que assistirem a entenderem melhor a manifestação desse instinto sexual um a um nos seus filhos, nessa relação, e que a gente possa levar tudo isso aqui que foi conversado para a gente ter uma conexão cada vez mais profunda com nossos filhos, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pedir que cada um de vocês que estão ouvindo aqui essa live agora, assistindo, eu vou pedir então que vocês fechem os olhos um instante, percebam como vocês estão nesse momento, o corpo, a mente, o coração, e lembra aí das crianças da sua vida, filhos, filhas, alunos, alunas, sobrinhos, netos. Lembra dessas crianças e se conecta de coração para coração. E manda uma mensagem, uma intenção amorosa para elas. Que elas recebam essa intenção amorosa agora. Manda isso agora e sente que está chegando no coração delas. E peça a tua essência que a partir de hoje, essa conexão com seus filhos e deles, com todos aqueles que são importantes, possa ser cada vez mais saudável, mais rica de aprendizado, de partilhas profundas, de uma boa intimidade, que engrandeça a todos que estão nessa partilha. Que assim seja. Inspire, expire, perceba a sensação que você está nesse momento. E com calma vai abrindo os olhos. E que fique essa mensagem aqui,
Te amarei nos seus gestos, te amarei no seu sorriso, te amarei na sua voz, te amarei no que você é. Sim, eu te amarei em tudo. Eu acho que essa é a verdadeira energia saudável do instinto sexual. Que possamos todos nós, independente da nossa hierarquia, dos nossos filhos, independente da hierarquia deles, que possamos viver essa energia nas nossas vidas. Muito obrigado a todos, todas. Daqui a 15 dias começa o ciclo das lives aí do Instinto Social. Então fiquem atentos. Um grande abraço.